Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos no curso, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo professora Rochelle, tá? Professora Rochelle, aqui ó. Rochelle Arruda, eu sou terapeuta ocupacional e pedagoga. Tenho pós-graduação em psicopedagogia e em saúde do trabalhador. Sou mestre em psicologia e doutoranda em psicologia, tá? O nosso curso, ele tem o tema de pedagogia hospitalar e a gente vai conversar durante o mês de agosto sobre essa atuação do profissional pedagogo nessas instituições hospitalares, nessas ambiências hospitalares. Então, o que eu trago hoje na nossa primeira aulinha para dar um gostinho especial, né, para a gente se animar para na quarta-feira, como ficou combinado, a gente iniciar o estudo do texto. Então, para a gente pensar nessa pedagogia, nessa atuação desse profissional pedagogo no hospital, eu trago dois conceitos importantes que eu acho que até quem já foi meu aluno já ouviu falar sobre isso. Dois conceitos. Nós vamos diferenciar aqui o que é espaço e o que é lugar. Esses conceitos, aliás, de espaço e lugar, são conceitos dados pela psicologia ambiental. Então, a psicologia ambiental vai dizer que espaço é todo o ambiente, construído ou não, no qual a pessoa se coloca nele, mas não se atribui relações de afeto a esse espaço. É um espaço qualquer. Eu não tenho afeto por aquele lugar, seja ele negativo ou positivo. Quando eu começo a usar esse espaço, quando eu começo a me apropriar desse espaço, quando eu começo a dizer que esse espaço é o meu lugar, e aí a gente consegue sair dessa condição de espaço e transformar o espaço em lugar a partir da apropriação humana desses espaços. A partir do momento em que eu me torno pertencente àquele lugar, que ele faz parte da minha identidade. E aí a gente diz isso na nossa linguagem, quando eu digo eu sou da cidade de Maracanaú, eu sou do estado do Ceará, eu moro no bairro do Conjunto Industrial, enfim, ou eu trabalho no canto tal, eu nasci na cidade tal. E a gente vai se apropriando desses espaços. Nos espaços de trabalho, do mesmo jeito, é a minha sala de aula, é o meu armário, é o meu birô, tem a minha cara e eu vou carimbando esses espaços que vão se tornando em lugares do meu jeito, dando a minha cara. O que acontece com o hospital? Primeiro, ninguém quer estar no hospital. Ninguém quer estar doente e ir para o hospital. Mas existe pessoas que trabalham em ambientes hospitalares. E aí esse espaço hospital é lugar para essas pessoas, mas para o paciente. Se eu estou com uma crise de apendicite e vou ali no hospital e me opero e passo 2, 3 dias, não vai se tornar lugar. E vai até me trazer uma lembrança, mas não é uma lembrança boa, né? Mas se eu tenho um diagnóstico grave, por exemplo, uma leucemia, e eu vou passar 3, 4, 5 meses nesse hospital. Então, esse hospital passa a ser lugar. Esse espaço hospitalar se torna um lugar. Ah, Rochelle, mas é um lugar de dor. Sim, é um lugar de dor. E se a gente for pensar em criança, é um lugar de dor 2 vezes. Porque a criança geralmente não tem o entendimento das furadas, dos exames invasivos, e aí ela chora, e ela está tendo uma ruptura com outras coisas externas, com a casa, com o quarto, com a família, porque geralmente fica uma acompanhante, com a escola, com os coleguinhas da escola, com a tia da escola. Então, essa criança que tem um diagnóstico forte, complicado, crônico, e que ela precisa passar por um período prolongado de internação, o hospital
vai se tornar o quê? Lugar. Lugar para essa criança. E aí, a partir disso, é onde entra a pedagogia hospitalar. Quando esse espaço se transforma em lugar no hospital para a criança, a pedagogia hospitalar vai proporcionar a essa criança um direito que é dela na nossa legislação brasileira, o direito à educação. Toda criança tem direito a estudar. É direito da criança e dever do Estado mantê-la estudando. E aí, nesse ponto que nasce a pedagogia hospitalar. Tá? A pedagogia hospitalar, no Brasil especificamente, inicia na década de 50, tá? Mas ela vem ser caracterizada como um atendimento pedagógico alternativo de educação continuada num ambiente o que não formal, porque claro, o hospital, apesar de se tornar um lugar para a criança, continua sendo um ambiente não formal de educação, voltado a crianças e adolescentes internados. Então, o profissional pedagogo, ele vai ter o poder de atuar com essas crianças que vão passar por um período prolongado de hospitalização, de internação. E a gente hoje vai ver duas maneiras, dois campos de atuação desse profissional. Vamos lá? Bom, como a gente estava falando, né, no slide anterior, a gente ia ver duas maneiras, dois locais, dois lugares de atuação do pedagogo no ambiente hospitalar. Então a gente vai ver, a criança está internada e ela tem uma maneira de ficar no hospital, no leito. Então, ela está presa a um leito, ela não pode sair desse leito, ela está plugada em alguns equipamentos, ela está com uma doença que ela não pode sair do leito. E por causa disso ela vai deixar de estudar? Por causa disso ela não vai ter o acompanhamento da pedagogia? Não, né? A pedagogia vai fazer o atendimento a essa criança no leito. E aí esse atendimento também é um atendimento que obedece às diretrizes curriculares da escola no qual esta criança está matriculada. O interessante do atendimento da pedagogia hospitalar é que a gente tem que entender que o hospital e a escola que a criança está matriculada tem um vínculo, possui um vínculo. A gente precisa estar em contato para saber o que essa criança está tendo de conteúdo curricular lá na escola e o que a pedagoga do hospital pode estar auxiliando para que essa criança não se atrase tanto no conteúdo escolar. Então, eu faço atendimento no leito e esse atendimento no leito, ele é singular. Já está dizendo, é um por um. Então, se eu entro numa enfermaria com 6 crianças e aquelas 6 crianças são minhas, de minha responsabilidade, eu tenho que entender que eu vou entrar com 6 planos de ensino diferentes, com 6 momentos diferentes para aquela criança. Isso a gente está pensando na pedagogia, trabalhando com o conteúdo escolar. A outra modalidade de trabalho com o conteúdo escolar seria a própria classe hospitalar. Então, a criança ela já consegue sair do leito, ela já tem essa alta de sair do leito e ela pode transitar em vários locais do hospital. Então, eu posso retirar essa criança do leito, em certo horário, e levá-la, né, para uma classe hospitalar, um local lá no hospital que o hospital montou, que parece mesmo uma sala de aula, tá? E trabalhar com essa criança os conteúdos escolares. Existe uma dinâmica para a classe hospitalar, que eu acho que facilita muito a atuação do profissional pedagogo, é se esse momento, esse seu cronograma de atendimento na classe hospitalar,
você coloca as crianças, cinco, quantas crianças couberem, né, no seu espaço. Vamos dizer que cabem 10. Então, eu vou colocar 10 crianças que estão na mesma zona de aprendizagem. Então, elas estão na mesma série, na mesma zona de aprendizagem, na mesma série, porque facilita o meu trabalho coletivo com aquelas crianças, facilita com que eu consiga montar um plano de aula que abarque, né, que abrace a zona de aprendizagem de todo aquele meu grupinho de crianças. Então, eu tenho isso, eu estou falando de, presta atenção, eu estou falando de atendimento com conteúdo escolar, tá? Obedecendo o currículo escolar daquela criança, daquela série que ele se encontra. A gente também pode pensar, tá, Rochelle, mas a pedagogia vai ficar com as crianças até o quinto ano. E depois disso? Depois disso, o correto, que tem prescrito por lei, né, seria se ter professores específicos de cada área para estar atuando com esses adolescentes. Claro que a gente também entende, né, que o serviço não está alcançando isso aí ainda não, tá? Mas é esse nosso objetivo do nosso grupo, né? Lutas por direitos. E é o direito à educação que a gente está lutando, tá? Então, quando a criança está no sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ela também deveria ser assistida com conteúdos escolares. Mas a grande maioria das vezes no nosso país não é, tá? E aí acaba que a pedagogia toma conta de um outro lado de atuação, que é a atuação lúdica com esses adolescentes, né? Que vai fazer a parte de educação e saúde, vai trazer textos de interesse desses adolescentes, mas não vai estar trabalhando especificamente com conteúdo escolar, porque também não é da nossa área, tá? Então, vamos pensar aqui hoje, né? A gente viu o atendimento no leito, quando a criança não pode sair do leito. E aí eu planejo uma atividade singular, especificamente para aquela criança. Então eu preciso conhecer cada criança das enfermarias, com a sua especificidade de doença, de medicamento, né, de rotina hospitalar, para que também eu, profissional da pedagogia, não me torne invasivo com aquela criança. Ok? Então, aqui algumas atividades, tá? Algumas atividades que a gente pode estar vendo e que a gente vai ver durante o curso. O pedagogo pode estar atuando dentro das brinquedotecas hospitalares, e a gente vai dar uma aula só sobre brinquedoteca hospitalar. O pedagogo pode estar utilizando a contação de histórias, isso na parte lúdica, mas também na parte de conteúdo escolar. Eu posso adaptar o meu conteúdo escolar com a contação de história, tá? Ele pode também estar usando ambientes virtuais de aprendizagem, dependendo das condições do hospital, das estruturas físicas desse hospital, né? Quem for, por exemplo, visitar o Sara Kubitschek, vai ver que lá é o mundo, você tem várias modalidades de atuação. Ele também vai estar trabalhando com aulas de conteúdo escolar relativo à série desse aluno, relativo à série desse aluno, tá? Então, pense bem, eu vou trabalhar com conteúdo escolar que é específico daquele paciente, daquele aluno. Eu posso trabalhar com atividades artísticas, como teatro, artesanato, desenho e outros? Pode. Sala de espera com brinquedos e brinquedistas responsáveis para desenvolver diversas atividades enquanto as crianças esperam atendimento? Pode. Tem uma experiência no Albert Seib linda, que é o Cirurgia Sem Medo. A criança, antes de ir para o procedimento cirúrgico, ela passa pelo setor de cirurgia sem medo e é explicado para essa criança, de forma lúdica, tudo que vai acontecer no centro cirúrgico. Então, essa criança entra mais empoderada, com menos medo e o procedimento acaba tendo resultados mais efetivos. A gente pode trabalhar com atividades preventivas,
no hospital? Pode, tá? Principalmente se o seu público for o público adolescente. Com murais interativos, com a criança manusear livremente brinquedos, também. Com campanhas sociais, datas comemorativas, também. Então, a pedagogia tem várias atividades para trabalhar com a criança hospitalizada, né? Focando nessa criança hospitalizada. Tanto atividades no leito, para as crianças que não podem sair desse leito, como com atividades com crianças fora do leito em outros ambientes hospitalares, certo? Claro que a pedagogia hospitalar, numa visão mais tradicional, ela se resumia a isso, tá? A esse atendimento de conteúdo escolar para as crianças. Hoje, a pedagogia hospitalar não se resume só a isso. Ela se resume também a ter um entendimento que esse profissional da pedagogia está contemplado dentro da equipe multiprofissional, multidisciplinar do hospital e que ela também pode fazer uma atuação pedagógica e didática com os profissionais, com os pais, com os acompanhantes, na formação de educação e saúde, nas ações de prevenção. Então, a pedagogia hospitalar traz um mundo de atuação que nós vamos ver agora nesse mês de agosto, passo a passo, com dicas práticas, tá? Com estudos das principais doenças que as crianças são levadas a um internamento mais prolongado e com muito estudo de texto, com muita discussão, e eu estou ansiosíssima para que as discussões comecem. Hoje é só uma introdução do que é a pedagogia hospitalar e do que ela pode fazer com a criança, tá? Depois a gente vai ver estendidamente como é que é o atendimento no leito, quais são os cuidados que eu tenho que ter, e como é o atendimento da classe hospitalar, e como é o atendimento na brinquedoteca, e como é esse aparato pedagógico didático com o profissional. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima semana tem mais. Quarta-feira eu libero o texto para a gente começar a discussão do texto e do vídeo, para a gente aprofundar o conceito de pedagogia hospitalar, tá? E essas duas modalidades de atendimento, o atendimento no leito e o atendimento na classe hospitalar. O nosso objetivo dessa semana é aprofundar esse tripé aí, conceito de pedagogia hospitalar, atendimento no leito e atendimento na classe hospitalar. Conto com vocês, hein? Olha, precisa estudar. Não vai pensando que é só ficar assistindo a aula aqui da tia Rochelle que dá certo não, hein? Tem que estudar, ok? Beijo, meninas e meninos, né? Que reclamaram que eu dizia só meninas. E a gente se encontra mais tarde no grupo e nas discussões, ok?